Dia do Gaúcho, então a gente combinou, eu e o Mikael, de apresentar aqui, não os melhores, não os que a gente mais gosta, não os mais importantes, mas alguns discos relacionados a artistas gaúchos, já que, bem ou mal, a cultura gaúcha, em termos de música, ela se expande em todo o país, né? São diversos artistas que conquistaram sucesso, alguns vocês nem saibam que eram gaúchos, né? Mas eu vou começar, então, pelo Mikael, e aí só vamos tentar ser breve, porque, Mikael, eu e tu, a gente já está em 1h20 de live, né? Então, vamos tentar fechar aí, no máximo, em 2 horas essa live aí, um pouco menos, né? Não vamos ficar cada um falando meia hora dos discos, mas é tudo contigo agora aí, tá bem? Eu quis separar alguns discos pela importância deles, ou para mim, ou para o rock e tal. Então, eu vou puxar aqui agora um Teixeirinha, um Serranos, um João Oswaldino Magrão. Eu te confesso, quando tu falou eu quis separar, eu achei que eu quis separar o Rio Grande do Sul. Não, não vamos entrar nessas polêmicas. Então, vou ter alguns discos aqui que eu acho que são importantes historicamente. Tá? Não tem nada de música tradicional gaúcha, é mais ligado ao rock, que é a nossa praia, é o que a gente gosta. Então, eu queria começar por uma banda de Pelotas, que nós somos de Pedro Osório fica perto de Pelotas, chamada Voo Livre. Esse aqui é um disco de 81, de uma banda de Pelotas, que veio para Porto Alegre, e é considerado o primeiro disco produzido, gravado e mixado, lançado no Rio Grande do Sul na década de 80, de rock. É claro que existia antes rock setentista, o Mairon vai falar também sobre alguns deles, mas esse aqui é considerado da geração oitentista, vamos dizer, talvez seja o primeiro disco, né? Aí depois dele, um outro disco muito importante, é a coletânea Rock Garagem, que eu não tenho, que saiu em 84 pela Ipanema FM. Eu vou me valer agora aqui de um texto que eu fiz para o site chamado 5 discos para conhecer o rock gaúcho dos anos 80. Quem quiser procure lá depois. E o Rock Garagem de 84 é uma coletânea produzida pelo um radialista da Ipanema FM, Ricardo Barão, o saudoso Ipanema FM, que eu sempre cito em toda live, 94.9. E foi uma coletânea que revelou Taranatiri, Urubu Rei, Fluxo, que tinha o Educar, que depois foi do De Fala, Astarote, Leviatã, e 2 bandas que depois participariam de uma outra coletânea, que essa sim eu considero a mais importante, não a melhor, do rock gaúcho dos anos 80, que é a Rock Grande do Sul, que a gravadora RCA, através do selo Plug, tá aqui Já volto, RCA. então. Já volto. Tá ok. A gravadora RCA, através do selo Plug, ela resolveu dar chance para 5 bandas gaúchas. Em vez de lançar 5 compactos, ela lançou essa coletânea. E se fizesse sucesso, depois as bandas poderiam gravar. Então aqui nós temos o Replicantes e o Garotos da Rua, que já tinham participado da coletânea Rock Grande do Sul, da coletânea Rock Garagem, desculpe. E temos a estreia do De Fala, do TNT e dos Engenheiros do Havaí. Cadê os Engenheiros? Aqui. Que aqui eles têm Sopa de Letrinhas e Segurança em 2 versões que depois vão aparecer de novo Longe Demais das Capitais em versões diferentes da que estão aqui. Então, para os colecionadores de engenheiros que não conhecem esse disco, e eu estou com a camiseta do Alívio Imediato, né, por causa disso, quem for colecionador de engenheiros, as 2 músicas que tem aqui, Sopa de Letrinhas e Segurança, não são as mesmas que tem no Longe Demais das Capitais. E eu gostaria muito de mostrar o Papel Pop com capa tripla, ou 10.001 Destinos ao vivo, que é um dos CDs mais raros do rock dos anos 80, apesar de ser já dos anos 90, mas eu não tenho nenhum dos 2. Eu queria mostrar um outro que eu tenho, que é meio que dificilzinho de achar, que é o Tchau Radar original, né? Depois foi relançado, mas não tem o mesmo charme. Esse CD aqui foi uma época, foi bem difícil de achar, bem difícil de encontrar, até ser relançado. E o meu é um pouquinho mais difícil de achar, porque o meu está autografado pelos 4 membros da banda na época. Numa sessão de autógrafo que eles fizeram, se não me engano, foi no Shopping Bourbon Country, eu não me lembro qual era a loja.
Então esse CD aqui já é difícil de achar, autografado, então eu acho que não são muitos que tem por aí, cara. E eu queria mostrar... Por que é difícil de achar esse CD? Porque foi lançado por uma gravadora que faliu pouco depois. Tanto ele quanto o 10.001 Destinos ao Vivo foram lançados, eu não me lembro agora o nome da gravadora, mas eles tiveram uma tiragem muito, muito pequena e não tiveram um relançamento na época. E a gravadora, pelo que eu sei, faliu ou parou, ou foi alguma coisa. Aqui diz que é da Universal Music, mas não é da Universal. Uma produção Universal Music, mas eles foram lançados por um selo. Não sei. É bem difícil de achar. Esse disco aqui é bem raro. Esse disco aqui atinge alguns valores altos. Quando eu falei no Facebook, uma vez alguém colocou num grupo de colecionador do Facebook que tinha conseguido esse disco aqui, edição da época. Eu falei, e se eu disser que eu tenho essa edição da época autografada? O pessoal duvidou, outros disseram que eu tenho uma pequena fortuna em mãos. Eu sei que ele vale algum dinheirinho. Mas eu queria uma outra coisa que eu queria mostrar, o pessoal que fala que o Beto Gessinger é chato, é ridículo. Eu já tive com o Beto Gessinger 2 vezes, eu tive a oportunidade de falar com ele 2 vezes. Nas 2 eu levei coisas para fotografar. A primeira vez foi nessa do Tchau Radar. Eu levei todos os meus vinis que eu tinha, que ia do primeiro até o filme de Guerra, Canção de Amor. Ele fez questão de autografar todos. Em cada um, no O do Humberto, ele fez um símbolo diferente. Então, no Várias Variáveis, ele fez a cobra comendo o próprio rabo. No Osso Que Eu Digo, ele fez as engrenagens. No Paper Pop, ele fez o Yin Yang. E no Gessinger Licks e Maltes, ele me perguntou se eu era colorado ou gremista. E ele é gremista, né? Eu falei que eu sou colorado. Ele fez o símbolozinho do Inter para mim, no Humberto. Legal. Eu achei uma gentileza dele, porque ele podia simplesmente ter feito o símbolo do Grêmio e azar, mas não, ele não se prendeu ao bairrismo, vamos chamar assim. Então, para um cara que é arrogante ou nojento, ou sei lá o que chamam ele tantas vezes, né, foi uma gentileza dele, eu achei um cara super gentil. E outro que eu queria mostrar, da mesma safra do Rock Grande do Sul, bom, eu tenho o primeiro The Fall em vinil, mas um outro que não é o meu favorito do Replicantes, longe disso, mas também dizem que é difícil de achar, que é um Androides eletrônicos sonhando com guitarras elétricas. Mais pra cá. Acertei? Mais pra trás. Android sonham com guitarras elétricas, não é eletrônicos. Que aqui o Replicantes virou um sexteto, que saiu o Vander, e o Carlos Gerbosi saiu da bateria e foi para os vocais. Aí a Luciana Tomasi assumiu os teclados e o Kleber na bateria. E tem a participação do saxofonista do Garotos Podres. Do Garotos Podres, não, desculpa, do Garotos da Rua. Falei bobagem aqui. Que é o King Jim, que está aqui no meio ali. Né? O saxofonista do Garotos da Rua, que também está no disco do Rock Grande do Sul. Esse disco aqui dizem que é bem difícil de achar, e eu poderia mostrar todos os Replicantes que eu tenho, mas queria só mostrar esse aqui para me exibir um pouquinho. E aí eu queria falar um pouco de metal gaúcho, né? Porque o Rio Grande do Sul é muito conhecido pelas bandas de B-Rock, o Engenheiros, o Leão de Nós, o The Fall, o Replicantes, que é mais punk, mas nós temos uma estrada no heavy metal grande também aqui, tem bandas muito boas de heavy metal. Então esse aqui é considerado o primeiro disco de heavy metal do Rio Grande do Sul, Passarote, é de 86, mesmo ano um ano depois da coletânea Rock Grande do Sul. E é um disco que o Mairon acha ele meio parecido com o Dr. Sim. Eu acho que ele tem bastante influência de Judas Priest, de Iron Maiden, e um pouco de hard rock, do que se fazia no hard rock dos anos 70. Claro que sofre com a produção, que na época não tinha mesmo como ser muito boa, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais longe demais das capitais, como diriam os engenheiros. Um outro disco que eu acho importantíssimo para o rock gaúcho é o Rotten Churches, da Panic. E esse aqui já é mais death metal, mas é um descasso também. Esse aqui é um baita no disco, a Panic depois teve outros discos com outras formações. Uma banda que eu acho muito importante, que é mais hard rock, mas nesse disco aqui ela tá bem metal, que é o Rosa Tatuada, com Devotion. Que eu queria mostrar esse disco, eu não tenho o primeiro da Rosa Tatuada, que eu gosto muito, mas eu queria mostrar porque foi o segundo vinil colorido, que eu tive o primeiro vinil colorido de uma banda nacional. O segundo foi do Dead Kennedys, do Fresh Fruit, que eu já falei em outra live. Esse é o primeiro vinil colorido que eu tive de uma banda nacional, que eu fiquei, poxa vida, bandas nacionais também lançam vinis coloridos. E uma banda dos anos 90 que pouca gente fala, que é o Gladiator,
que é também heavy metal mais tradicional, assim. Essa banda é bem legal, não teve muita repercussão. E aquele que, para mim, é o melhor disco de heavy metal já gravado por uma banda gaúcha, que é o Disturbed Mind, do Leviathan, que está presente naquela coletânea que eu falei do Rock Garage, a primeira. Esse disco é um disco todo em inglês, tem muita mistura de violão e tal. O Flávio é uma lenda local aqui, até pela loja que ele tinha. E só para terminar, Myron, já que eu falei de B-Rock, já que eu falei de heavy metal, eu quero falar de progressivo também. Eu não tenho o disco do Raiz de Pedra, que ele é importantíssimo para o progressivo gaúcho, mas tem uma banda chamada Apocalipse, e eu queria citar o Live in USA, que até onde eu sei é o primeiro disco de uma banda gaúcha gravada fora do Brasil, o disco ao vivo, desculpa, o primeiro disco ao vivo de uma banda gaúcha gravada fora do Brasil. Existem outros discos ao vivo, claro, mas esse aqui foi gravado nos Estados Unidos em 99, no Prog Power. É um CD duplo que vem com uma sessão em CD-ROM. Na época tinha isso, né? E uma outra banda, uma banda de Santa Maria, que eu sempre recomendo e é pouquíssimo falado, que é o Postos e Nuvens, com o Província Universo. A música Universo, a música que dá nome ao título, desculpa, a música que dá nome à banda, Postos e Nuvens, um dia talvez merecesse um Maravilhas Prog, porque é uma música muito boa, assim, a música se encaixa com o contexto da letra, e o Postos e Nuvens também gravou um disco no exterior, né, que é o Live em México, no Festival do México, esse aqui já é em 2004, é posterior ao do Apocalipse. Então, e o Apocalipse tem também, que eu acho que vale a pena ser citado, um box set de 25 anos, que tem 3 ou 4 CDs, mais um livreto, mas esse aqui é bem interessante, esse disco aqui. Eu acho que de rock gaúcho nós estamos bem representados, tem coisas que eu não tenho aqui, então não mostrei, não tenho nenhum de nós, não tenho Tara na Tiriça, não tenho Bandalheira, não tenho TNT, Cascaveletes e tantos outros, né? Tem uma outra coletânea que veio depois, que está lá no meu texto, que é Rio Grande Rock, que ela vai a Júlio Reni, Cascaveletes, que tem a Justa Causa, sabe? Tem muita banda boa no Rio Grande do Sul. Procurem. Muito legal aí, cara. Gostei aí dos autógrafos do Gessinger. Eu que não tenho nada do Engenheiros, preciso ter, mas não tenho ainda. Eu vou ter. O problema é que era disco de balai e hoje em dia virou disco de jantar caro, né, Michael? É impressionante como os discos de Engenheiros se valorizaram. Cara, eu não sei quantos discos tu apresentou, mas à medida que tu foi falando, eu fui começando a pensar assim coisas. Então, como tu encerrou mostrando o rock progressivo, eu vou mostrar então o primeiro do Apocalipse, né? Que é uma banda, acho que é a banda mais conhecida do rock progressivo nacional, não a mais conhecida, mas de maior sucesso, do rock progressivo gaúcho, perdão, é o Apocalipse. Então eu tenho aqui o primeiro deles, é o único que eu tenho, e a grande banda do progressivo nacional, que é o Bicho da Seda, né? O Bicho da Seda, que sai das entranhas do Liverpool, outra bandaça. Infelizmente eu não tenho Liverpool, por favor, sucesso, mas esse disco aqui, para quem gosta de rock progressivo da linha britânica, lá de Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Yes, principalmente Yes e Genesis, até Gentle Giant tem um pouco aqui nesse disco do Bicho da Seda, que é um disco venerado por todos os amantes do rock progressivo nacional, assim, na linha do terço, do status do disco, né? Do terço, dos Mutantes, Fase Prog, um disco lançado em 73. Desculpa, Carl. Talvez no mesmo nível do Bacamarte, assim, também, né? É que o Bacamarte é uma banda dos anos 70, mas que o disco da década de 80, né? De 83. Mas naquela dos anos 70 mesmo, esse disco aqui é ele, o Criaturas da Noite, e o Tudo Foi Feito pelo Sol, assim, a Santíssima Trindade do progressivo nacional dos anos 70, banda liderada pelo saudoso Foguete, que nos deixou há pouco, né? Então, progressivo nacional é isso. Ainda dos anos 70, eu tenho lá da nossa região os clássicos Almôndegas, né, com um disco aqui, Almôndegas, que também agora, acho que foi semana passada, faleceu o violonista da banda, o José, não me lembro sobre o nome dele, mas aqui está em clássicos como Canção da Meia-Noite, que é um dos grandes sucessos da banda, né? E Morena Moreninha, Aragana, né? Que é o nome. Eu tinha me esquecido do nome Aragana. Gaudense Sete Luas está aqui. A banda liderada pelos irmãos
Clayton Claydir. Eu não tenho nada do Clayton Claydir, mas eu sou apaixonado pelo Vítor Ramil, então eu tenho o primeiro aqui, A Paixão de Ver, segundo ele próprio, que é um disco bastante estranho, né? Para quem nunca ouviu o Vítor Ramil, assim, é um disco muito experimental ali. Na verdade, esse é o segundo disco dele, perdão, tem um anterior, e do selo ainda da Som Livre. Eu quero mostrar ele aqui porque o encarte dele é muito legal, né? É um encarte que se abre em várias partes, são 4 partes, e aí tem uma imagem, está um pouco judiado esse encarte aqui, mas tem uma série de imagens aqui, com textos e tal, aí tem que ir lendo para entender o que tem aqui, e aí as letras das músicas vão se juntando aos textos e tal, e aí o álbum acaba fazendo mais sentido. É um disco bastante experimental do Vítor Ramil, assim como quase tudo que ele construiu na carreira dele, né? De cara aqui eu destaco a primeira música, que é Satolep, Pelotas de trás para frente, eles são de Pelotas, em que aí depois ele vai fazer mais uma homenagem a Pelotas, nesse disco emblemático aqui, que é o Tango, através de uma versão para Joe, chamada Joe King, que foi muito frustrante depois quando eu descobri que a história que ele trata em Joe King, na verdade, não aconteceu como ele conta aqui, mas é um baita disco. Então, eu acabei mostrando 2 do Vítor Ramil, mas tudo bem, né? Seguindo em Pelotas ainda, eu tenho aqui o Grupo Santos, com o álbum Arco-Íris. Esse disco aqui, ele sendo uma tiragem muito limitada, se tornou bastante raro ao longo dos anos. Hoje em dia é muito cobiçado, principalmente no exterior. Esse disco é de 82. Para quem nunca ouviu esse disco aqui, Santos Arco-Íris, é um rock progressivo com teclados mais modernos, mas bem distante do que é o Apocalipse. Ele é mais parecido com talvez assim o Gênesis dos anos 80, né? Mas os teclados são mais sintetizadores, mas é bem interessante, assim, até o caso das máquinas da fase progressiva lembra um pouco de Siquinho com encarte, tiragem limitadíssima, assim, saiu acho que só em Pelotas, na época era muito barato comprar em Pelotas, claro, eu não comprei em 82, obviamente, né? Mas aquela fase ali dos balaios, eu peguei ele assim porque eu sabia, pô, isso aqui deve ser legal, só de olhar a capa assim, né? E é um disco muito bom. De Pelotas ainda no prog, aí bem mais recente, né? A banda do meu amigo Kleber Garcia, o Vanzilla, com o álbum Casulo, esse disco é fantástico. A Vanzilla é uma banda lá de Pelotas também, os caras tocam muito, assim, é muito bom. Então, até que ele se define aqui como instrumental, experimental. Então, ele tem de tudo um pouco aqui, é um baita de um disco. O que mais que eu tenho aqui? O clássico Mistério dos Quintais, talvez o melhor disco de rock progressivo da história do Rio Grande do Sul, se bem que ele não é bem progressivo, ele é mais experimental. Essa aqui é uma reedição italiana, que aí ela contém Liverpool, a música como bônus, são 2 versões de Liverpool. Eu tive uma honra de conversar com o Negendo Arbo e com o Dimitri Arbo, que são os irmãos Arbo, formadores do Quintal de Clorofila, eles são ali de Santa Maria, e eu participei do show de retornos dele em 2008, os caras, assim, eles fizeram um baita de um show com muito improviso. Para quem não conhece a história do Quintal de Clorofila, o André, que participou de uma live anterior, eu sei que é fã da banda, eles construíam todos os instrumentos e musicavam os poemas do pai deles, que agora me fugiu o nome. E aí, antes do show, eu já tinha conversado com eles antes do show, e eu falava que eu gosto muito da faixa As Alamedas, e aí eles não tinham preparado, mas resolveram tocar na hora, assim, para encerramento, fizeram uma versão de 16 minutos de As Alamedas, que eu quase chorei, né? E aí, para encerrar aqui, né, ainda de Santa Maria, esse grupo que é fantástico, o grupo Rinoceronte, com o álbum O Extinto. Escutem, isso aqui é muito bom. Não sei definir direito o que é a sonoridade deles, mas migra bastante assim, para o que é o rock progressivo. É um baita no disco, uma banda de Santa Maria que, infelizmente, acho que não está mais nativa. Por fim, alguns clássicos, né? Primeiro álbum do TNT, com essa capa do New Order, né, baseado na capa do New Order. Para mim é o melhor disco do TNT aqui, Cachorro Louco, Ana Banana, Me Dá um Cigarro, Identidade Zero, e eu ouvi muito isso aqui nas fitas que o Michael tinha gravado ali. Acho que a minha formação inicial é o rock gaúcho através do que o Michael gravava ali, Engenheiros, TNT, Replicantes, o Michael tinha tudo isso em fita. Eu tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos, ouvia aquilo ali com uma facerice de criança sem entender o que estava acontecendo, né?
O Michael mostrou ali o Humberto Gessinger, né? Eu tenho aqui o Cardume, autografado pelos 3 membros da Nenhum de Nós, o Sadi, o Teddy e o Carlos Stein. Eles já são diferentes, né? São 3 colorados, e aí eles não desenharam nada de símbolo do Inter aqui, mas o Sadi, além de colorado, ele é chavante que nem eu, ele é lá de Pelotas, torcedor do Brasil de Pelotas, eu também sou torcedor do Brasil de Pelotas, também tenho simpatia pelo Inter, sou torcedor do Inter, não nego, mas eu sou muito mais Brasil de Pelotas, e eu frequentemente encontrava o Sadi em Porto Alegre, quando eu morei em Porto Alegre, e a gente estava sempre falando do Brasil. Aí eu tenho aqui, Michael, o Rock Garagem 2. Tu falou do Rock Garagem 1, eu tenho o Rock Garagem 2, que aí tem os Zélios, que é lá de Pelotas, tem várias bandas que não deram certo, né, Produto Urbano, Os Bonitos, Câmbio Negro, e tem uma banda, que eu tenho um disco aqui que se tornou raridade, que é os Atahualpas e o Punks, do nosso saudoso Carlos Eduardo Miranda. É uma banda assim para ser ouvida, né? Eu resenhei isso aqui lá no tempo da Collectors Room, eu resenhei isso aqui, e eu chamo isso aqui porque é isso aqui mesmo, não tem definição para o que é o Atahualpa e os Punks, é uma loucura. É muito louco. Saudoso Carlos Eduardo Miranda. E 2 dos grandes, maiores nomes da música brasileira, você sabe que eu sou apaixonado por essa mulher, Elis Regina, eu tenho toda a coleção oficial dela em vinil, que são mais de 60 discos, então não vou mostrar tudo, mas eu peguei Transversal do Tempo, porque para mim é o melhor disco dela, gravado ao vivo na turnê Transversal do Tempo. Isso aqui é rock progressivo na veia. Elis Regina cantando rock progressivo. Ouçam o que o César Camargo Mariano faz aqui com os teclados, com o órgão. Isso aqui é César Camargo, que estava de aniversário também, se não me engano, ontem, completando 80 anos, 80 e poucos anos. O que eles fazem aqui, eles desconstroem Deus lhe pague, construção do Chico Buarque. Saudosa Maloca aqui ficou incrível. Aí vocês vão dizer, tu tá louco, Saudosa Maloca, construção, clássicos da MPB em versão progressiva, na voz da Elis Regina, isso é piada. Ouçam. E, né, para fechar realmente aqui, esse cara que é gaúcho, Nelson Gonçalves, que eu estou fazendo questão de apresentar, porque o Nelson Gonçalves, nesse disco aqui, ele grava com nada mais, nada menos do que Caetano Veloso e com o saudoso síndico Tim Maia. E é muito curioso de ouvir a voz do Nelson Gonçalves, sempre mais ligado ao bolero e também a uma música mais romântica, né? Cantando Maria Bethânia, não a Maria Bethânia do Caetano, mas a outra Maria Bethânia, em homenagem à irmã do Caetano, junto com o Caetano, e também cantando aqui com o Tim Maia, Renúncia, que ficou fantástico, e tem até um vídeo no YouTube rolando, e esse que é o maior compositor da história do Rio Grande do Sul, Lupicínio Rodrigues, nesse compacto incrível, junto com Caetano, nada mais, nada menos, né, que Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa e Gilberto Gil. Ou seja, isso aqui, eu queria ouvir, assim, os 4 cantando juntos, não é os 4 cantando juntos, mas quem olha, assim, parece que é os Doces Bárbaros, só que em vez da Bethânia é a Elis, né? Então, imagina se existisse esses Doces Bárbaros com a Elis no lugar da Bethânia, eu acho que seria incrível, e é daquelas coisas, assim, que eu tenho uma vontade enorme de fazer notícias fictícias que gostaríamos que fossem reais, e ainda vou fazer dos Doces Bárbaros, que a Bethânia brigou com o Caetano, e a Elis substituiu eles para fazer alguns shows, mas aí brigaram nos ensaios. Eu ainda vou fazer isso aí um dia, né? Então, tá aqui a minha homenagem a alguns dos grandes nomes da música gaúcha, que é um repertório, eu tenho muita música gauchesca em casa, tenho Ney Lisboa também, que eu ia pegar, acabei esquecendo, e, enfim, assim, eu acho que é uma cultura que, como eu disse antes, né, por mais que tenha essa questão do bairrismo, tradicionalismo, etc., musicalmente e artisticamente, os caras nós temos muito aqui, nós, no Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, né, mas a Bahia também é outro estado com muita coisa boa. Até a próxima vez vamos tentar fazer um da Bahia, Michael.